Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Iniciando o volume 3, capítulo 1, 1º de novembro de 1899. Purificação da Igreja. As almas vítimas são o seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício. E enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. No momento em que dizia isto, vi uma coluna cujo cume tocava o céu. E abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas, com minha surpresa, ao olhar, vi que destas pessoas, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era meio doente, quem era meio cheio de lama, escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que esta pobre coluna, tantas eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme. Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com raios que despendia de toda a sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa. Embora alguma escapasse para ter mais oportunidade de desagradar-se e lamear-se, e não só a estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar a todo mundo. Enquanto eu via isto, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tinha dúvida se o sacerdote, se era o sacerdote ou Nosso Senhor. Parece-me que era ele, mas não sei dizer com certeza. Chamou-me junto a ele e disse-me: minha filha, olha em que estado lamentável se encontra minha igreja. As mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que sanadas, reforçadas, embelezadas por esse sangue possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Depois acrescentou: chamei-te para te dizer: queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Eu, em princípio, senti um arrepio correr por medo, e porque possivelmente não teria força, mas logo me ofereci e pronunciei o fiat. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeada por muitos santos, anjos e almas purgantes que, com flagelos e outros instrumentos, me atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer, como um dulcíssimo néctar. E muito mais porque me veio um pensamento. Quem sabe se essas penas pudessem ser meios para consumir a vida e assim poder empreender o último voo para meu sumo e único bem. Mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Oh, que pena que esta frágil carne me impeça de unir-me com o meu bem eterno. Depois disto, vi o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe! Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas. Chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas, eram meios para
fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentavam a coluna sem fazê-la balançar mais. Oh, que dias felizes! Depois disso, despontavam dias de triunfos e de paz. A face da terra parecia renovada, a coluna adquiria seu primeiro brilho e esplendor. Ó dias felizes, de longe eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à igreja e tanta honra a Deus, que é sua cabeça. É um trecho bem de uma visão. Ela tem aqui uma visão, não está muito clara aqui, mas como no título fala da purificação da igreja e que as almas vítimas, assim como a Luísa, são sustento da igreja, e o Senhor fala em trechos do livro do céu que se não houvessem mais almas vítimas, ele já teria destruído o mundo. São as almas vítimas, essas que recebem a quem o Senhor compartilha as suas penas, as suas dores, as ofensas que ele recebe, toda essa realidade de pecados dos seres humanos, ele compartilha com almas vítimas, descarrega um pouco nelas e por isso pode abrandar aos castigos. E também porque as almas que são almas vítimas, é o próprio Cristo sofredor, o próprio Cristo na paixão que está nelas, sofrendo nelas. Então, a questão da destruição não acontece porque é o próprio Cristo que está ali sofrendo nessas almas vítimas que se oferecem para receber nelas muitos sofrimentos, muitas realidades de dor, de penas, de abnegação mesmo, de realidades que estão aí disponíveis, ainda estão disponíveis para serem usufruídas, e as almas vítimas elas abrem mão disso. Muitas, talvez humanamente inconscientes, já num estado que não tem consciência, ou não tem ali a parte intelectual funcionando para poder serem responsáveis pelos atos e estarem conscientemente respondendo ao seu estado de sofrimento. Mas, como também o Senhor fala no livro do céu, que uma alma vítima, mesmo que ela esteja inconsciente do sofrimento, do estado em que ela está, mas ela deu permissão para passar por aquela realidade de sofrimento. A alma deu permissão para Deus, embora a alma não tenha essa consciência, não tenha nem sequer essa realidade presente, por causa que muitas almas vítimas são até mesmo deficientes intelectuais, com deficiência intelectual, ou de uma forma tão restringida que nem podem falar, não podem mais se comunicar, mas que estão ali, num sofrimento, num padecimento horroroso. Então, por causa disso, o Senhor está nessas almas, está ali sofrendo. É a expressão, as almas vítimas são essa expressão do Jesus chagado, do Jesus crucificado, do Jesus todo cheio ali, principalmente a gente vê essa imagem de Jesus durante ali o período da paixão. Mas em vários momentos ele vai falar dessa realidade de sofrimentos e de ofensas. E como a vida dele toda foi uma consumação na vontade do Pai, na vontade divina, ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é a referência de todas as almas vítimas. Ele é a alma vítima por excelência. E por causa dele ter se oferecido, ele pôde com o oferecimento, com toda a vida dele, com toda essa consumação da vida e da vontade dele na divina, ele pôde alcançar para nós a redenção. E também, não somente a redenção, o retorno do ser humano à amizade com Deus, mas também alcançou para nós o reino. O reino da divina vontade foi alcançado também por Jesus durante o tempo em que ele esteve na terra. A sua vida sobre a terra também foi para alcançar, para conquistar o reino de novo.
que havia sido perdido lá no Éden, lá em Adão. Ele não conquista só a salvação, mas ele conquista o reino da divina vontade para vir à terra novamente, para estar entre as criaturas enquanto caminha nesse mundo ainda, na terra ainda, antes de fazer a passagem para a eternidade. Ele conquista esse reino para a terra. E a igreja é essa expressão visível, não só do reino, mas do próprio Cristo, porque a igreja é esse corpo místico na terra, enquanto na terra é peregrinante, esse corpo que está caminhando para chegar ao ponto máximo da sua missão. E como ele prometeu aos apóstolos que estaria conosco, né, lá com eles, mas conosco até o final, até a consumação dos tempos, e que as portas do inferno, ou seja, nada que fosse feito de mal, poderia dar fim a esse plano, esse projeto da igreja visível aqui na Terra, da igreja. E essa expressão da igreja é a Igreja Católica, porque foi a única que o Senhor fundou, a Igreja Católica, a qual nós fazemos parte. E Ele é a cabeça dessa igreja, nós somos parte desse corpo místico. Mas nessa visão que a Luísa tem, e também nesse desabafo desse sacerdote que está celebrando o Santo Sacrifício, e ela fica ali meio na dúvida, será que era Jesus ou não? Mas para ela só não tinha certeza, mas para ela era Jesus, que desabafava, chorava amargamente e dizia para ela: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se, a coluna da igreja, quer dizer, ali o que sustenta a igreja, o que sustenta, porque o que sustenta a igreja na terra, que o corpo místico é, está, é, está relacionada com a hierarquia da igreja. Porque imagina se a igreja, se o Senhor não tivesse ali estabelecido Pedro e depois os apóstolos ali na Quinta-feira Santa, instituindo a Eucaristia para estar conosco, sustentando a nossa alma no percurso rumo à eternidade, não tivesse instituído ali o sacerdócio, foi ali que ele instituiu o sacerdócio, os discípulos ali, inclusive o Judas, eles foram ordenados sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote, mas os discípulos foram ordenados sacerdotes dessa igreja que estava ali fundamentada, iniciada ali em Pedro. E por causa dessa tradição, dessa realidade da igreja ter uma hierarquia, cuja cabeça na hierarquia a expressão visível é o Papa, depois os cardeais, bispos, padres e todo o restante, todo o clero, são essa realidade que faz com que a igreja esteja unida, esteja coesa numa única doutrina, embora com várias expressões pastorais, porque cada diocese tem uma expressão pastoral e cada diocese também a gente sabe que é uma igreja particular, mas todas ao redor do mundo inteiro, onde tem uma igreja que é católica, ela está unida ao Santo Padre, está unida a Roma, está unida ao Vaticano, tem essa ligação. Então, por causa dessa hierarquia e por causa dessa obediência que um tem com o outro, que faz com que a igreja permaneça uma realidade sobrenatural, uma realidade de ser ali essa expressão da comunicação também, quando o Senhor fala que o que ligardes na terra será ligado no céu e o que desligardes da terra será desligado no céu, toda a realidade doutrinária daquilo que a igreja, sob a orientação do Espírito Santo, vai estabelecendo, e não somente para que a hierarquia siga e obedeça, cumpra, mas que ensine ao povo no geral. Então, nós, leigos, somos também membros, somos também partes da igreja, mas cada um de nós tem as realidades individuais, os estados de vida individual, particular de cada um, e que tem a participação na igreja pelos sacramentos e pela participação ativa também nas celebrações, alguns participando ali contribuindo de forma concreta, servindo como ministro, como coordenador de algum movimento pastoral, atuando em algum dos movimentos de tantos e pastorais que a igreja tem,
colaborando também com o crescimento, com a difusão do evangelho e tudo mais, mas quem tem a responsabilidade primeira ali são a hierarquia. E essa hierarquia, ela narra na visão que estava debaixo da coluna, essa coluna que ligava, ia até o céu, tocava o céu, essa coluna. Mas que quem estava debaixo dessa coluna era a hierarquia, ela foi citando, mas que ali haviam poucos que podiam realmente dar condições de sustentar essa coluna por causa da realidade de muitos que estavam enlameados, outros doentes, outros ali em realidades de muita indignidade. E ela via também na visão a pessoa do Papa ali com raios de luz, com correntes de ouro ali, meio que fazendo sendo esse ponto de de convergência, esse ponto ali onde que todos estão debaixo. Então ela vê ele ali como em cima da coluna, como que todos estão submissos, estão submetidos à pessoa do Papa. Ele é o vigário de Cristo, ele é o representante de Jesus na igreja. E quando ele se pronuncia em cátedra, como é dito, ele se pronuncia em doutrina, claro que ele não faz da própria cabeça dele, mas quando alguma doutrina é estabelecida na igreja, ela não tem uma expressão aqui terrena, mas ela também é ligada no céu. E a hierarquia toda tem que seguir isso, mas a gente sabe que não é, na prática isso não se dá muito. Então, cabeças e cabeças pensando de formas diversas e muitos, se não a maioria deles, se deixando contaminar pelo espírito do mundo, pelo espírito da modernidade, com ideias totalmente contrárias ao próprio Evangelho, aos ensinamentos de Cristo mesmo. E, e o quanto que isso vai fazendo com que essa coluna fica cambaleante, ela não fica estável. E que e aí na proposta que ele vem fazendo ali, se ela aceita ser ali uma alma vítima, porque essa essa alma vítima iria lhe ajudar a fazer com que essa coluna se sustentasse, porque ele fala que vai precisar derramar muito sangue para purificar, para limpar, para fazer essa limpeza. E esse sangue vai ser de quem? Vai ser dos próprios que estão ali debaixo da coluna. Vai ser dos próprios que estão debaixo da coluna. Vai atingir muitos de leigos e tudo, claro que vai, mas sobretudo vai ser sangue de hierarquia, sangue da hierarquia. Como se vai se dar isso? A gente não tem ideia, né? Não temos ideia como que o Senhor vai fazer isso. Mas que ele vai fazer essa purificação, e está predito a purificação da igreja, essa limpeza, toda é a purificação mesmo, é o Calvário, a igreja passar pelo Calvário, passar ali pela paixão mesmo, assim como o nosso Senhor. E se a igreja é corpo do nosso Senhor, é corpo místico de nosso Senhor, assim como ele passou pela paixão, a igreja também vai passar. Isso já está predito, agora a forma, o tempo, as circunstâncias que vão se dar isso, nós não sabemos, mas que vai acontecer, vai. E ele diz em vários e vários e vários trechos que vai usar do derramamento de sangue, porque o sangue vai ser o que vai fazer essa limpeza. Vai fazer essa limpeza, vai ser esse remédio para poder fazer a purificação. Então, toda a purificação vai se dar no sangue. Então, se o sangue de Jesus derramado na cruz, ele serviu para purificar-nos, serve para purificar-nos dos pecados, o sangue também derramado pela justiça divina, pela ação divina ali de castigar, de flagelar, de corrigir, também vai ser para isso, para purificar, para tirar a lama, para curar as profundas chagas, e tirar esse purulento lodo, fazer esse banho de sangue ali para poder tirar esse lodo podre e fazer um reforço, embelezando através desse sangue para que essa coluna se torne firme novamente. E para isso ele chama as almas vítimas, chamou a Luísa, chamou tantas outras, chama ainda hoje, chama muitas almas ainda hoje,
Embora a Luísa fale, né, que ela, quando vem a proposta ali, ela sente aquele arrepio, mas ela aceita, porque ela está compreendendo a necessidade disso. O quanto que é importante o sim dela para colaborar, cooperar com o Senhor nesse trabalho que Ele quer fazer, de tornar essa coluna ali firme, sim, mas firme na verdade, não firme ali nos enganos que o mundo está oferecendo. E por causa de um pensar de um jeito, outro pensar do outro, um vai para um lado, outro vai para o outro, e aí a coluna fica cambaleante. Então é necessário usar dos flagelos para poder fazer essa purificação. Mas o que ela fala, né? Ela vê depois desses flagelos, vê muita coisa ali. Ela fala assim, ó, que viu o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam embaixo da coluna. Que catástrofe horrível. Então, esse sangue vai ser também, vai vir também da hierarquia. Essa purificação também vai vir da hierarquia. Não é uma purificação que vai se dar fora da hierarquia, vai ser dentro também. E aí ela fala, escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas e chegavam a tal atrevimento que tentavam matar. Então, assim, por causa de até tentar matar o padre, por causa dos pensamentos diversos. E aquele sangue que ia sendo derramado e fazendo essas vítimas também, ia fazendo a limpeza, a purificação e depois fazer com que a coluna não balançasse mais, com que ela ficasse firme. E a visão que ela tinha depois disso era de um período feliz, um tempo de paz, um tempo de glória, e por isso, né, que ela ficou ali também concordando e se felicitando também por causa desse tempo que viria depois. Esse renovo, essa coluna ali, ela adquiriria, não apenas ficaria estável, ficaria firme, mas ela iria ali adquirindo um brilho e um esplendor. Então a gente espera, não sabemos também quando, mas a gente espera pela era da paz, pela era da divina vontade, ali do estabelecimento de forma concreta, palpável e real do reinado da divina vontade no meio das criaturas. Embora já esteja acontecendo em algumas almas, mas é tudo muito interior. Mas esse governo vai se tornar exterior, vai se tornar visível à medida que a purificação acontecer e tiver mais almas vivendo nesse estado de pureza interior, esse estado de divinização interior, que vai aparecer essa beleza, vai aparecer essa paz, vai aparecer esse brilho, esse esplendor, e isso se vai dar dentro da igreja. Não vai ter mais igrejas N, Y, Z, de todo tipo por aí afora, vai ter uma única igreja, por causa também daquilo que o senhor fala, é um único pastor, um só rebanho, haverá esse tempo de um único rebanho e um único pastor, mas diferente do que muitas pessoas acham que Jesus virá já nesse tempo reinar de forma visível, ele virá pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, reinar no meio das criaturas como visível. Isso a princípio não vai acontecer. É um governo, é um operar, é um estar mesmo na Terra, mas dentro das almas, no interior dessas almas. É um governo nas almas mesmo, esse governo espiritual, essa era de vida, de uma era de paz, mas onde o Senhor vai reinar plenamente dentro das almas, no interior das pessoas. O Senhor só virá mesmo no julgamento final, quando tiver o final ali, chegando no final do mundo mesmo, final não dos tempos, mas o final de tudo mesmo, na finalização, na consumação dos tempos, ali na consumação de toda essa realidade material, e aonde apenas o espiritual existirá, mas até lá esse governo vai ser dentro das almas, é interior. E à medida que a gente vai compreendendo, que a gente vai estudando, vai lendo, e essas verdades vão se abrindo, vão se revelando, vai dando uma quietude para o nosso coração de não ficar desesperado de ver as notícias que vão chegando, as realidades também dentro da própria igreja, o conclave aí para acontecer essa semana, para iniciar. Essa semana já, inclusive, a gente já pode ter um novo Papa, a gente não sabe, pode demorar, mas pode ser de um dia para o outro.
e pode modificar os rumos da igreja, como pode piorar, pode modificar para o lado bom, mas pode piorar. Então a gente também não sabe, mas uma coisa a gente sabe, que é Deus que está no comando, é Deus que está no controle, é Deus que está no governo de tudo. Embora os homens estejam por aí esperneando, querendo fazer do jeito que quer as coisas, querendo colocar a sua vontade ali para operar, mas aí, em cima da vontade humana, Deus vai operar, Deus vai governar, Deus vai reinar e ele vai estabelecer a verdade, vai estabelecer aquilo que ele realmente quer em cima da vontade do homem. E a gente vai amando tudo que Deus vai fazendo, porque a gente vai compreendendo que tudo que Deus faz é bom, independente se a aparência não seja boa, mas se Ele está fazendo é bom. E a gente dá amém, fiat para o Senhor, faça, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, porque a gente sabe que a forma que o Senhor faz é a melhor que pode existir. O Senhor não faz de qualquer jeito, o Senhor faz da melhor forma. Então faça, Senhor, faça a tua vontade reinar sobre a terra, faça a tua vontade acontecer na terra, faça a sua vontade acontecer na igreja, faça a sua vontade acontecer nas nossas almas. Amém, Fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Primeiro trecho do volume 3. 1º de novembro de 1899. A purificação da Igreja. As almas vítimas são o seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício, e enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. É como sendo o sacerdote persona Christi, Jesus chorando, no sacerdote, Jesus chorando. A coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. No momento em que dizia isto, viu uma coluna, cujo cume tocava o céu, e abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas, com minha surpresa, ao olhar vi que destas pessoas, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que esta pobre coluna, tantas vezes eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme, né? Esses que a apoiavam, né? Eram muito fraco, era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama. Escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que esta pobre coluna tantas vezes eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme. Que recebia por baixo, né? Por baixo destes que tentava apoiá-la. Que até como disse, escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Né? Escassíssimos são os números destes que agem com reta intenção, que buscam corresponder verdadeiramente a Deus. É até o que veio ao meu coração, né, agora nos 31 dias com Maria, eles não ouvem, né, e eles não têm interesse, eles estão ocupados demais, assim como na encarnação de Jesus. Não, vamos dar atenção para isso não, vamos fazer o rosário, vamos fazer o que já estamos acostumados a fazer, né, que é mais prático, que é, né, não requer tanto esforço, né? Vamos esquentar a cabeça com isso não. Olha aí, nossa, eu tenho que mudar tudo na minha vida. Olha, nossa, vai dar trabalho demais. Né? Então, escassíssimo é o número desses que querem, né?
porque é como o próprio Jesus disse, não querem a Deus. Não se quer a Deus, quer a solução dos seus problemas, quer que Deus cura isso, cura aquilo. Mas às vezes, muitas das vezes, essa mesma enfermidade, né, como está sendo dito, né, o que é tão criticado, o Concílio Vaticano II, que trouxe tanto bem à igreja, aos fiéis, aos leigos, tudo, né, condena, né? O Papa já não tem, né? A sede está vacante, né? Já desde antes, né, do Papa Francisco, né, vir a falecer, partir dessa vida, já não o consideravam e já não considera, né, desde o Concílio Vaticano II, né? Quer voltar a missa tridentina, quer voltar, né, as coisas como eram, não aceita a missa nova. Ou seja, não pode haver mais mudança. A última profecia foi em São João, né? A última revelação foi São João. Depois disso, Deus não fala mais, não se serve de ninguém mais. É servir do que está aí e pronto, acabou. Graças ao Concílio Vaticano II teve aí, né, o engajamento dos leigos nos ofícios divinos, né? O ministro da Eucaristia, a renovação carismática. Tem aí os seus excessos, seus exageros, seus desajustes, sim, mas, né, examinar tudo e ficar com o que é bom. É não se prender às minúcias, né, às ninharias, mas ao fim último de agradar, de corresponder a Deus, né, de ser desapegado, né, que a grossos modos foi a forma, né, que o nosso falecido, né, nosso finado Papa Francisco, né, viveu de certa forma, né, desapegado de todo um protocolo, como vai dizer, todo esse rigorismo, né, mas para se voltar às criaturas de modo a trazerem mais elas para perto de Deus, né. Claro, com a renúncia do pecado, né, muito do que ele disse foi distorcido pela mídia de modo a agradá-los, né, de modo a ser conveniente para eles. Mas enfim, Deus só permite o mal, sabendo que desse mal ele tira um bem maior, né. O concílio foi um mal? Em si não, ele foi, né, em muitos pontos distorcido. E hoje o que vemos aí dos cardeais, né, são pessoas, como está dizendo aqui, né, que havia sacerdotes, bispos, cardeais de todas as outras dignidades, e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas com minha surpresa ao olhar vi que dessas pessoas, quem era muito fraco, né, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, né, já não se ocupa da tradição, né, do magistério da igreja, dos documentos da igreja, mas se ocupam aí dos progressistas, né, Karl Marx e Companhia Limitada, e veem nisso um bem, né, uma igualdade, uma preservação, igual está falando aí agora da ecologia, né, de preservarmos a casa e as almas estão aí que deixar de lado. Então o centro está meio que deixado de lado, porque a encarnação de Jesus foi para esse único fim, né, para esse único propósito, de dar a glória ao Pai e a salvação das almas. Agora a igreja está, de certa forma, né, dirigida para outro caminho, né, em sua grande maioria. Então é preciso que haja novamente essa purificação, né, a fim de que seque a lama e caia e, e se conserve a alma, né, da igreja, o centro da igreja, né, que é Cristo, que é a cruz. Então, assim,
Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despendia de toda a sua pessoa, né, diante da autoridade que é, a dignidade que tem, né, que é o doce Cristo na terra, como dizia uma santa, né, acho que Santa Teresa ou Santa Catarina dizia, o doce Cristo na terra. Então, até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despendia de toda a sua pessoa, né, que é os sofrimentos dele, porque vai dizer no livro do céu também que os raios que despendiam, né, do corpo de Jesus era, né, que vinha das chagas dele, são, né, que vem das chagas dele, os raios de luz, né, o quão luz ele é. Fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa, né, que é os mais indefesos, os que carecem mais de um conhecimento, né, não que justifica, porque está disponível a todos. O negócio é que os interesses estão voltados, né, para outras coisas. Se as autoridades da igreja estão com mentalidade, né, distorcida, com os interesses distorcidos, né, fora do foco real e principal que é Deus, né, para viver um humanismo, né, tremendo, tanto mais os outros, né, os leigos, os menores, os pequeninos. Então, de certa forma, é até para sustentar mais a estes, né, que desprovidos de conhecimento, mas na ignorância. Sustento esses para trazê-las para a luz da verdade, né, a qual o fato de eu não buscar conhecer, porque se eu não souber, eu não terei culpa, isso não é mais desculpa, porque está, como disse, às claras, né, à disposição de todos. O problema é o interesse. É como foi dito, né, no nascimento de Jesus. Não tem vaga, está lotado, está cheio. Não tem. Em que São José buscou um abrigo, não encontrou, porque os corações estavam cheios. Cheios de ídolos, cheios já de outras coisas, cheios de seus interesses, né? E se volta para Deus, para Deus os manter, né? Os fortalecer, os agraciar para continuarem a sua vida de pecado, de desordem, de interesses, né? A gente não abre mão. Igual uma pessoa falou para mim, nossa, você tem sua vida, você tem que viver a sua vida, não é estar enfiado dentro de igreja, tudo que é demais faz mal. Sim, o egocentrismo também é um mal tremendo, né? Pensar só em mim, na minha satisfação, né? Roubar de Deus é algo horrível, né? Cuja qual normalizaram, né? Porque Ele me deu a vida para me vivê-la como assim eu quero e não do jeito que Ele quer, né? Eu tenho que satisfazer as minhas necessidades e não as necessidades dele, né? Eu tenho que viver ao meu bel prazer. Eu tenho que buscar o que é mais conveniente para mim e eu quero para os outros aquilo que eu também quero para mim. Então viva a sua vida, não fique desperdiçando a sua vida, né, com Deus. Né? Se separar uma horinha, 2 horinhas, meia horinha para você fazer uma oração ali e tá bom demais, né? Tá bom demais. Você tem que correr atrás dos seus ideais, dos seus interesses, né? Ganhar dinheiro, né? Comprar o que você gosta, o que você quer, o que você precisa, né? Assim o pensamento de muitos. Assim o pensamento dos cardeais, como foi mostrado. Né? Vamos normalizar o pecado, vamos abrir, né, mão de tantos rigorismos da igreja e vamos acolher a todos, né, dar a comunhão a todos, né, atender à homossexualidade, ao casamento gay, lésbico, né, que ia mais e tudo, sei lá, que mais. Vamos abrir as portas.
Voltando, embora alguma escapasse para ter mais oportunidade de degradar-se. Voltando aqui um pouco, perdi. Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despendia de toda a sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte de baixo. Embora alguma escapasse para ter mais oportunidade de degradar-se e enlamear-se, e não só a estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar a todo mundo, né? Então, na liberdade de cada um, né? Escolhemos estar, né, junto aqui ao Santo Padre, a sustentar essa coluna, né, a defender a glória de Deus, a estar unido a Deus, a corresponder a Deus. Há tantos outros que, na liberdade deles, vão viver a sua vida do jeito que querem, né? E não são impedidas disso, jamais, né? Vão fazer. Mas da parte de Deus, né, o auxílio, o amparo, o socorro de Deus não falta, né? O sol está para todos, né? Mas dos benefícios dele, dos benéficos efeitos dele, goza quem assim o quer, né? E é preciso um esforço tremendo para fugir desses raios, né? Para fugir dos benéficos efeitos destes raios. Então, ou seja, é uma grande manifestação, né, da própria pessoa a, a, a repulsa, né? O se colocar fora, né? O não servirei, né? É com uma força tremenda da liberdade da pessoa que ela se põe fora, né? Se fecha, né? Se faz de cega, muda, surda, né? Não servirei aos teus propósitos, não servirei. Né? Eu vou ouvir a minha vontade, eu vou ver a minha vontade, eu vou responder à minha vontade, ao meu querer. E aí a pessoa se torna, né, cega por estar imersas, né, nesse emaranhado de trevas, né, nessas densas trevas de vontade humana, fazendo com que a luz se torne para ela trevas. Ela não consegue enxergar, não consegue sair de si mesma, ela só vê os seus interesses, né? Como foi falado dessa moça no canto, como estou falando aqui dessa pessoa que não consegue enxergar, né, uma renúncia que eu venho a fazer da minha vontade para viver a vontade de Deus, né? Que eu tenho que satisfazer os meus anseios, né? Ela vê um prejuízo tremendo eu me ocupar das coisas de Deus, né? Deixando as minhas de lado. Né? Então, resumindo, né, de tudo isso, da parte de Deus não nos falta a luz da verdade. Não nos falta. O problema é se queremos nos expor a essa luz, né, a essa iluminação. Ou ficar trancafiado no nosso cativeiro de nossa própria vontade, né, dentro dessa caverna. Enquanto eu via isto, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tinha dúvidas se o sacerdote ou o Senhor, parece-me que era ele, né, que o próprio Jesus, mas não sei dizer com certeza, chamou-me junto a ele e disse-me: minha filha, olha, em que estado lamentável se encontra a minha igreja. As mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la, né? Que é os mesmos que foram instituídos por Deus para manter, para dirigir, para governar, né, as cabeças, agem de forma contrária, né, para satisfazer os seus próprios interesses ou interesses daqueles a quem eles submeteram, né, aos senhores do mundo, né, àqueles a quem
tudo compra com dinheiro, né? Estão vendidos, tá? Olha em que estado lamentável se encontra a minha igreja, as mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la, né? A maçonaria eclesiástica, né? Esse povo que se infiltrou na igreja a fim de a destruí-la de dentro para fora, né? Mas como sabemos, Deus é o vencedor, né? Desde o princípio, desde sempre. Assim permite tudo isso a fim de que dessa mesma estrutura ele purifique a sua igreja, né? Ele venha purificar a sua igreja, porque os castigos e flagelos são iminentes, né? De uma forma ou de outra, os castigos agora virão de uma vez por todas, porque se vem agora um Papa, né, mais voltado à sagrada tradição, mais, né, firme, né, a perseguição, né, se instalará. E se vier outro mais voltado para toda essa ideologia aí que estão, né, arquitetando, igualmente ela virá. Então a igreja está para subir ao Calvário, assim como Cristo, cabeça, o fez. A esposa segue o esposo. E se o esposo deu a vida pelos seus, a igreja igualmente, a fim de ressurgir no terceiro dia. A fim de que, né, batam no peito e reconheçam esta realmente era a igreja, né, de Deus. A igreja de Cristo, a igreja una, santa, católica, apostólica, romana, mariana, né? E não essas tantas outras, né, que se vê por aí. Reconhecer a única santa e verdadeira, nascida do lado aberto de Cristo. E aqui o próprio Jesus vai dizer: o único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que sanadas, reforçadas, embelezadas por esse sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme, né? Porque diante dessa coluna que não se afirma, né, fará a separação, né, dos cordeiros para com os lobos, os que verdadeiramente estão, né, unidos a Cristo e os que se colocam contra, né? Ah, não, isso aí já era, né? Vamos dar o nosso jeito aqui, né? Vamos criar a nossa própria religião, né? Igual alguns dizem, né? Dizem, a Igreja Católica é a Babilônia. Vamos. Então, com toda essa situação, se purifica, né? Não que os outros estão fora, né, da comunhão com Deus, né? Estão todos condenados. Não, mas enquanto há vida, há esperança, há reconhecimento da verdade e contrição de nossos pecados, né? Não está fechada as portas para ninguém. Como foi dito, né? Mestre, mestre, vimos alguns ali expulsando demônio em teu nome e os repreendemos. Jesus, não, não, não os repreendais. Aquele que não é, como é que é? Aquele que não está a nosso favor, né? Se dispersa. Mas, ou seja, o fim único e último é a correspondência a Deus. Então, aquele que busca a verdade com sinceridade a encontrará. Né? Batei e abrir-se-vos a porta. Buscai e encontrarei.
Então, aquele que busca a verdade, mesmo em meio a toda essa situação, né, a toda essa purificação que está aí às portas, em meio a tudo isso, prevalecerá, né? Prevalecerá, buscando a Cristo, seguindo a Cristo, unindo aos sofrimentos de Cristo, padecendo, né, a morte no Calvário com a sua verdadeira igreja, e não a instituição católica em si, mas a igreja, o corpo místico de Cristo, né, a criação, a humanidade. E em meio a tudo isso, né, prevalecerá a verdadeira igreja, a verdadeira realidade tal como é, né, os verdadeiros membros do corpo de Cristo, né, que padecerão, né, o martírio, o sofrimento, os castigos, né, de forma a purificar, a que a esse banho. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que sanadas, reforçadas, embelezadas por esse sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme, as vítimas, né? As almas vítimas. Depois acrescentou: chamei-te para te dizer: queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Né? E assim, para com cada um de nós, né? Dar a nossa vida, a ocuparmos das coisas dele, né? A não viver para nós mesmos, a unirmos a Deus no seu propósito único. Né? E Luísa responde: eu, em princípio, senti um arrepio correr por medo, porque possivelmente não teria a força, mas logo me ofereci e pronunciei o Fiat. Né? A atitude, né? O medo das pessoas é bem aqui porque veem a sua própria força, não vê a graça de Deus. Né? E não vê Deus, né, impondo em nós tal sofrimento. Né? Porque Deus é amor, é misericórdia, Ele me deu a vida para mim viver, para mim curtir, passear, viajar, né? Ganhar dinheiro e gastar e me satisfazer. Né? Ele não quer trancafiado na igreja, Ele não me quer no mosteiro, Ele não me quer, né, rezando de noite. Não, isso aí né? Então é esse pensamento modernista, né? Progressista. Né? Que Deus está lá no alto e eu estou aqui, então eu tenho que viver a minha vida. Quando chegar a minha hora, né, da minha partida, aí a gente vê o que faz, mas agora não, agora é hora de eu viver, né? Gozar das maravilhas deste mundo. Está aí para usufruirmos dela, senão não teria colocado. Né? Mas é por amor a Deus, né? Ele renunciarmos à nossa vontade, aos nossos interesses para ver o amor dele, que é muito melhor, muito maior. Né? O que é uma viagem, um passeio ali no shopping? O que é isso diante do que Deus tem para nós? Né? É se contentar com muito pouco, é viver de migalhas, de ninharias. Só que a pessoa não quer, não aceita, não entende. Ela quer o hoje e agora, a satisfação dela. Né? Então é eu, unido à força de Deus, trabalhar para que essa grande graça venha a todos. E não só eu goze dessa alegria, né? Dessa vida. Né? Então, enquanto eu estava nisso, encontrei-me rodeado por muitos santos, anjos e almas purgantes, que com flagelos e outros instrumentos me atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer, como um docíssimo néctar. Que a renúncia da nossa vontade no princípio é doloroso, é difícil, né? Pois não entendemos plenamente, mas vamos vendo que de fato esta vida vivida é um peso tremendo, quando vivida para satisfazer os nossos interesses. Porém, o próprio sofrimento que a vida nos traz, né, as renúncias que fazemos, se torna saboroso porque, né, corresponde a Deus. Né? Eu deixo o que o mundo tem a me oferecer, o que esta vida tem a me oferecer de prazer egoísta para mim mesmo, ou, né, aos meus
para viver o amor maior, a felicidade maior, a vida eterna já aqui, agora, hoje em vida. Né? E oferto todo o sofrimento, tudo que me vem, né, por meio das renúncias que eu faço, né, para os contentamentos desta vida, a Deus, né, como reparação aos meus irmãos que de nada abrem mão. E aí, como diz Luísa, realmente, né, aqui, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer. Né? Tem um santo que dizia, né, os meus sofrimentos são os meus bombons. Né? E isso não ficar buscando sofrimento, buscar cruz, mas nos submeter à vontade de Deus. Né? A tudo aquilo que há, eu não abro mão disso. Né? Deus que não toque nessa situação, porque eu não abro mão. Né? Eu não abro mão desse ente querido que Deus me deu. Eu não abro mão desse posto que Ele me deu. Eu não abro mão desse ou daquela situação. Não abro. É meu, é meu. E Deus que não há de tocar aqui. Porque se Ele tocar e eu me volto contra Ele, eu não buscarei mais, eu não servirei mais. Mas então, você está aqui por Deus ou pelas coisas que Ele te deu? Né? Você vive por Deus ou pelos benefícios, né, que Deus tem te dado? Né? De graça recebeis, de graça devereis dar. Nada é meu, tudo é de Deus. Nem a vida que eu vivo é minha. E muito mais porque me veio um pensamento. Quem sabe se essas penas pudessem ser meios para consumir a vida e assim poder empreender o último voo para meu sumo e único bem. Né? Então aqui, ó, para finalmente ser encontrada unida a Ele por definitivo. Então, louvado seja Deus por todo sofrimento, por toda circunstância, né, que venha a nos causar algum dano, dano este que não é prejudicial, mas como diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para a vida. Então, qual que é o problema? Né? Qual que é o problema? Né? Como diz São Paulo, o sofrimento dessa vida não tem proporção diante da glória e a vitória, né, que Deus tem para nós, junto a Ele. Mas a criatura vive, né, apegada a si, as coisas aqui, né, mas com muita pena, depois de ter sofrido acervas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Ó Deus, que pena, que esta frágil carne me impeça de unir-me com o meu eterno. O ofício de vítima, né, ou seja, ainda enquanto não concluir o nosso trabalho, a nossa missão aqui, né, a morte não nos alcançará. Então, seja para a vida ou para a morte, louvado seja Deus. Eis que vem o Pai para cumprir a sua vontade. Tudo está nas mãos de Deus e não nas minhas, nas nossas. Então, de que adianta? De que adianta correr atrás de tantas coisas para este mundo? Não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Então, ocupemos-nos de Deus, das coisas de Deus, a fim de que, se eu não estiver vivo amanhã, estarei com Ele nos céus. Serei encontrado, unido a Ele. Né? E não estou aí perdido no mundo, né, nas coisas do mundo, porque o mundo passa com as suas concupiscências. E se nelas eu estiver, com elas eu serei deixado. Né? Aí, finalmente, né, não sendo encontrado em mim as coisas de Deus, serei largado para trás. Então, a nossa vontade, o nosso interesse, não é nada, é fumaça. Depois disso, vi o massacre sangrento, que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe!
Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas, chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentavam a coluna sem fazê-la balançar mais. Porque você vê as pessoas precipitando-se no inferno pela ignorância e o apego humano que têm, é de suma importância que nos empenhemos mais em trazer as verdades a serem conhecidas, amadas e vividas, a tirá-las da ignorância, a tirarem da cegueira humana, né? A levá-las a reconhecer que meu filho não gasta tempo com essa porcaria aí não, né? Vem para cá, né? Vem trabalhar aqui unido a Deus, né? Ocupe-se das coisas de Deus, né? Em fazer o bem, em ajudar não para o seu próprio interesse, mas para o interesse de Deus. Se tire do centro e coloque Deus, faça por Deus, não faça por você mesmo. Né? Para ser aclamado, para ser reconhecido, para ser visto como santo, ser visto como... Faça por Deus. Né? Muda o foco, né, da sua vida, dos seus interesses. Né? E por amor a Deus, você renuncia a isso, abraça aquilo. Né? Ocupe-se em corresponder, agradar apenas um, e esse um que seja Deus, não você mesmo, não os demais. Porque não podemos agradar todo mundo, ocupemos-nos em agradar apenas um, a Deus. E agradando a Deus, né, satisfaremos, né, todas as coisas. Ou seja, viveremos na vontade de Deus, com os propósitos dele. Né? Então é isso. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas eram meios para fazer forte aqueles que ficavam. Né? Eu tenho que me manter, eu tenho que ficar firme, né? Conhecida a verdade, né? A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, segura a bronca aí, né? Vamos morrer para nós mesmos a cada dia, a fim de que a divina vontade de Cristo vá ganhando espaço e conquiste todo o nosso interior, a fim de que Ele venha viver, fazer, realizar, concretizar tudo em nós e através de nós. E da nossa parte, dando o nosso fiat. É sim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Oh, que dias felizes! Depois disso, despontava dias de triunfos e de paz. A face da terra parecia renovada. A coluna adquiria seu primeiro brilho e esplendor. O retorno, né? A ordem, o propósito para o que fomos criados. Ó dias felizes! De longe eu vos saúdo. De longe, né? Ou seja, ainda há muitos castigos e flagelos. Né? Dias estes virão, mas antes dele passaremos pela paixão. A igreja subirá ao Calvário e será crucificada também. Terá o seu lado trespassado. Ó dias felizes, de longe eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à igreja e tanta honra a Deus que é sua cabeça. Né? Aquilo, né? Baterão no peito e dirão, né? Esta realmente é a igreja de Cristo. Né? O tempo de paz, a era da paz, o triunfo da divina vontade, né? Ou seja, feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Né? Como diz, de longe eu vos saúdo. Né? E diante disso, trabalhemos, né? Com essa intenção, com esse olhar, né? Adiante. Não olhando aqui os meios, as circunstâncias, como fim último, mas como um caminho. Né? Deus se serve dessa estrutura corrompida, né? Que se corrompeu pelo homem, né? Humanamente corrompida,
Mas Deus não se corrompe, né? Não se deixa corromper. Então ele se servirá da vontade humana para trazer o seu triunfo, né? Por meio dos flagelos e castigos, por meio da purificação, o derramamento de sangue. Então, como disse o outro lá, por fim, e como já é dito, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Que é o que é dito, né, de Fátima. E sendo ela igual a Deus, sendo ela por graça que Deus é por natureza, vindo o triunfo do Imaculado Coração, vem o triunfo de Deus, o triunfo da divina vontade, o triunfo do seu divino querer sobre a vontade humana, o retorno da ordem ao propósito a que fomos criados. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos, eternal e suprema majestade. Venha em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe dá, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o estudo de hoje, né? Do volume 3, né? Iniciou o 3 hoje. Novembro 1 de 1899. Purificação da Igreja. As almas vítimas são seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício, e enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar. Então, estava vendo, né, a situação da igreja, né, em plena igreja, né, ao vivo ali, né, ela estava numa Santa Missa, né, ali, e Jesus mostrando para ela, né. No momento em que dizia isso, vi uma coluna cujo cume tocava o céu, e abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas com minha surpresa ao olhar, vi que dessas pessoas, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que essa pobre coluna, tantas eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme.
Até acima dessa coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despendia de toda a sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa, embora alguma escapasse por ter mais oportunidade de degradar-se e lamear-se, e não só a estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar todo mundo. Então, que veio assim, o poder, né, do Papa, né? Mesmo que Jesus usa, né? Jesus, a fortaleza está nele, né? Ele nunca tirou que és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Isso dá uma certeza, né? Que Jesus nos mostra, né? A certeza de que é Pedro que está lá, né? Que é Jesus mesmo, e é o poder de Jesus no Papa, né? Mas ele está falando dos membros, né? E mesmo que aconteça alguma coisa com o Papa ali, algumas decisões, né? Tá tudo na vontade, né? De Deus, né? Mesmo que não seja assim, a vontade querida, porque o ser humano, as, tudo que acontece lá com o Papa, com o nosso chefe, é porque Deus usa de um mal, ele traz um bem, né? Então, tudo está na vontade de Deus, a gente entender que o que o Papa decide é na vontade de Deus, né? Mesmo que seja forçado essa vontade, né? Que, mas tudo a gente crê que é para o bem, né? É para o bem. Então, dá essa certeza, né? De que o mundo, a nossa igreja católica, apostólica romana, ela é governada por Jesus através do Papa, né? Enquanto eu via isso, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvida se é sacerdote ou nosso Senhor, parece-me que era ele, mas não sei dizer com certeza, chamou-me junto a ele e disse-me: Minha filha, olha, em que estado lamentável se encontra a minha igreja. As, as mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam e chegam a denegri-la. O único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar este purulento lado e curar suas profundas chagas, para que, sanadas, reforçadas, embelezadas por este sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Lembrei assim, quando aquele sangue que Jesus derramou no Getsemane, né, pelas almas, porque ali, né, tava os pecados de toda a criação, né? Então, e Jesus suou sangue, né? E aí Nossa Senhora Heloísa começou a levar aquele sangue, né, para aliviar Jesus, porque Jesus já estava a ponto de morrer, né? De tanta culpa, né? De tanto sofrimento das criaturas, né? Porque ele veio para nos salvar e aí o Pai, né, derramou tudo nele, né? Trouxe tudo para ele, né? Os pecados, tudo que estava acontecendo, né? E ele suou sangue, né? E sangue foi derramado ali, né? E Nossa Senhora Heloísa pegou esse sangue, né? E foi levar, né? A todas as almas, né? Que estavam muitas almas prestes a morrer com o demônio ali, né? Acabando de levar elas, né, para o inferno, né? E ela foi levando, salvando, né, com o sangue. Então, esse mesmo sangue ali, né, que derramado, né, desses seus filhos, né, até sacerdotes cardeais, né, ali que estão sustentando a igreja, que
estão fazendo com que Jesus derrame sangue ali, né? Que está sangrando mesmo o pecado, né? Que eles estão fazendo, né? Que eles estão golpeando, né? Então derrama sangue, né? Então, e nesse sangue que será lavado, né? Como ele levou, Nossa Senhora Heloísa levou, assim, para purificar, para salvar, né? Então, isso que Jesus está mostrando, né? Que o seu sangue, né? Seu próprio sangue, de novo, né? Porque é a crucificação da igreja agora, né? Foi a crucificação naquela época de Jesus, do próprio Jesus por nós mesmos, né? Pelas almas, né? Redenção, mas agora é a redenção da igreja, né? A, a gente está vendo, né? Ontem Jesus mostrando tudo que está acontecendo, né? Qual o histórico desses papas, né? Os futuros papas que vão ser escolhidos, né? A gente crê que é na vontade de Deus, tudo vai ser feito, né? Mas o histórico muito, né? Muito desordenado, né? Muito triste, né? Desses papas, né? Que eles apoiam muita coisa, muito pecado, né? Então, é isso, né? Que Jesus está mostrando da igreja, né? Que essa igreja está sangrando pelos seus membros, né? É muito, muito difícil, né? Mas tudo está na vontade de Deus, né? Depois acrescentou: chamei-te para te dizer, queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Eu, em princípio, senti um arrepio correr por medo e porque possivelmente não teria força, mas algo me ofereci e pronunciei o fiat. Enquanto estava nisso, encontrei-me rodeada por muitos santos anjos e almas purgantes, que com flagelos e outros instrumentos me atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer como um docíssimo néctar. Então, aí, ela sendo vítima, né? Jesus quer isso de nós, né? Ele quer esse entendimento, esse fiat, né? Então, Luísa falou fiat, né? E ela sentia docíssimo, como um docíssimo néctar, né? O sofrimento, ele se torna louvável, né? Confortável, né? Mesmo em meio a sofrimento, né? Deus nos dá, né, esse conforto de sofrer por Ele, né? É muito que a gente seja essas vítimas, né? Para estar apoiando Jesus, né? Segurando essa coluna, né? E muito mais porque me veio um pensamento. Quem sabe se essas penas pudessem ser meios para consumir a vida e assim poder, desculpa, e assim poder empreender o último voo, desculpa, gente, o voo para ser o último voo para meu sumo e único bem. Ela pensou que ia morrer, né? Porque ela... Mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Ó Deus, que pena que esta frágil carne me impeça de unir-me com o meu bem eterno. Então, apesar dela querer, né, unir a Jesus, né, mas não foi a hora, né? Só Deus sabe a hora, né? E a hora que ele ia, né, dispensar ela, né? Porque o livro, os escritos do livro do céu ainda tinha muito, né? Que ela nos ensinar através, Jesus nos ensinar através dela, né? Depois disso, vi o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe! Escassíssimo era o número dos que
não caíam vítimas, chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Então, essa revolta, né? Nossa, meu Deus. A gente pensa assim, qualquer decisão, né? Porque como está caminhando, né? Do pecado, né? Vindo, né? Esses aqui o que eles estão apoiando, né? É, os bispos, essas pessoas, os sacerdotes estão tomando rumo diferente, né? Que não agrada a Deus, né? Por isso, a gente pensa assim que na medida que for, às vezes contrariando mais, né? Pode querer, né, atacar o Papa, né? Mas a gente sabe, né? Jesus ele deu poder para o Papa, né? E esse poder, né? Que ele não vai tirar, né? Que está escrito, né? A pedra que é a pedra angular, né? Que é o chefe, né? E isso, por mais que ataque, né? Acontece como o massacre dessas pessoas aí, né? Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas, eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentava a coluna sem fazê-la balançar mais. Oh, que dias felizes! Depois disso, despontavam dias de triunfo e de paz. A face da terra parecia renovada, a coluna adquiria seu primeiro brilho e esplendor. Ó dias felizes de longe, eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à Igreja e tanta honra a Deus, que é sua cabeça. Então, esse texto dá tanta esperança, né? Tanta certeza, né? De, de que Deus é que vence, né? De que, apesar de tudo que está acontecendo, né? A certeza é que Deus que está reinando, né? Ele vai reinar e está reinando, né? Que ele nunca saiu, né? Do controle dele, tudo que está acontecendo, né? E a gente crê, né? Deus nos dá essa segurança, Jesus nos dá essa segurança e de crer, né? De que apesar de, né? Apesar de tantas coisas, né? Que a gente vê os noticiários que estão acontecendo, né? Não dá desespero, né? Por, pelo contrário, né? Dá essa segurança, né? De que sempre de um mal Jesus tira um bem, né? Essa é a maior certeza, né? Que a nossa igreja está sendo purificada e que quem vai que vai prevalecer, né? É Deus, né? O amor de Deus é a certeza de que mesmo que fique poucos aí, né? Como ele falou, os poucos, mas houve um triunfo tão grande, né? Um esplendor, né? Adquiria seu primeiro brilho e esplendor, né? Então, a vitória é a glória, né? É a glória que a igreja que pode está passando por momentos difíceis, né? Mas a glória vai ser dada à igreja, né? A nossa santa igreja católica, né? Amém, Fiat.